Esses caras são todos idealistas, tá? Todos idealistas. Sabe o que acontece? Todos eles rejeitam Anti-Düring e Ludwig Feuerbach, do Engels. Todos eles. Por consequência, todos eles rejeitam marxismo e empiriocriticismo do Lenin. Todos eles rejeitam. Normalmente eles fingem que não existe, ou eles são burros o suficiente para não saber que existe, também tem essa opção. Sempre é. Eu sempre fico na dúvida se é mau caratismo ou se é falta de vergonha na cara. Eles passaram pelo que o marxismo do século XX passou, que é a negação do materialismo. Na prática, a negação do materialismo. Todos eles rejeitam o materialismo de verdade. Todos eles, quando eles vão explicar pelo que é materialismo, não, materialismo é um método, materialismo é um jeito de ver, materialismo é uma ideia, materialismo é uma noção e tal. Nunca foi na Terra, certo? Aonde que aparece com clareza o que é materialismo? Em Engels e em Lenin. Materialismo parece uma coisa bastante simplória, tosca até, de tão simples que é. Quer dizer que a mente não cria porra nenhuma. Para esses caras todos, a mente cria pra caralho. Por isso que se eu disser, se eu falar, se eu acontecer, a revolução vem. Se eu disser assim, vão pra revolução, aí as pessoas vão pra revolução. E aí tá faltando gente que diga. E quanto mais você briga assim dizendo, não é só dizer isso, aí você tá puxando pra trás, certo? Então veja bem, Lenin tem um comportamento bem padrão, que é criticar duas extremidades de problemas, né? Ele faz isso com uma certa constância. Muito texto dele ele faz isso. Nesse texto aqui, Materialismo e Empiriocriticismo, ele critica o esquerdismo, tá? O esquerdismo. Avant la lettre. Tá? Ele tem um texto chamado Esquerdismo. Veja bem, ele critica o esquerdismo lá no outro texto depois, mas nesse texto aqui, ele dá uma primeira avaliada no esquerdismo, tá? O interessante desse texto é o seguinte, ele diz que o esquerdismo, ele não está chamando, ele ainda não está chamando de esquerdismo, mas ele está atacando Bogdano por uma posição que é, tipo assim, não precisa se envolver com política institucional, a Duma e etc. E aí você meio que tem uma posição que é construa a consciência do lado de fora. Não entre nos sindicatos. Não precisa de nada disso. É muito parecido de construa no YouTube. Tá? É muito parecido, tá, galera? É muito parecido mesmo. Tá? O Bogdanov está dizendo assim, ó, você não precisa ter envolvimento na Duma, você não precisa ter envolvimento nos sindicatos, você precisa construir uma organização por fora, deixar ela madura, e aí quando ela estiver madura, ela vem, e aí é engraçado, né? Aí ela vem e diz para as pessoas para onde tem que ir, como é que vai fazer e tal, certo? É o organiza em si abstrato. Só que é a organização dos caras, entende? Você vem por fora organizando, aí você organiza a tua galera, depois a tua galera vem com um projeto pronto para resolver, entendeu? Dizendo pra galera, não, mas veja, eu amo a classe trabalhadora, eu amo a classe trabalhadora. Você sabia que eu fui pintor? Você sabia que eu apanhei em casa? Você sabia que eu sou pobre, se eu fui pobre? Né? Então você sai de lado, cria uma redoma de vidro, os intelectuais, aí os intelectuais voltam e dizem, você sabia que eu fui... você já viu que eu sou preto? Você percebeu que eu sou preto? Você percebeu que eu vim da classe trabalhadora? Você viu que eu sofro? Pronto, isso é o suficiente para gerar uma empatia com as pessoas da classe trabalhadora e você representar elas. É como se tivesse uma distinção entre a classe pensante, tá? A classe pensante separada, e a classe pensante vem depois e fala, olha, acreditem, pensem, achem. E aí você dirige a população, então. Esse, do ponto de vista político, era um enfrentamento que Lenin estava fazendo nesse livro. Esse livro, para todos esses caras, não existe. Esse livro não existe. Sabe quem criticava muito esse livro? A galera do eurocomunismo do século XX. Tá? Meu problema é o seguinte, olha, a posição que o Lenin tem aqui, ó, vou mostrar para você. A posição que o Lenin tem aqui, ó, teoria do... Lê o texto, olha, vocês estão com o texto na tela, né? Teoria do conhecimento do empiriocriticismo e do materialismo dialético, parte 1, foi assim que dividiu aqui o editor, e teoria do conhecimento do empiricismo e do materialismo dialética, parte 2. Olha os subtítulos para você ver. Sensação e complexo de sensação, descoberta dos elementos do mundo, ironizando lá, coordenação de princípios e realismo ingênuo. Isso aqui é termo de filosofia analítica hoje, tá?
Realismo ingênuo, assim como me aparece, é como é. Se você pesquisar na internet, ele está falando de filosofia. Existe a natureza antes do homem? O homem pensa com o cérebro. Do solipsismo de Mar e Avenarius, que são físicos, não são filósofos, são físicos. Mar, no caso, é físico de elite do século XX, cuja física dele conversava com uma filosofia que, para ser honesto, Lenin exagera ao colocar diretamente no colo de Berkeley. Porque o marrismo que ele está criticando está muito mais próximo de Kant do que de Berkeley. Em que sentido que eu estou dizendo? Ao invés de ser um idealismo expresso, absolutamente consciente de si e orgulhoso e assumido, como é em Berkeley, ele está mais para um idealismo transcendental kantiano, em que você diz, não dá para saber nada além da percepção. Marx está muito mais próximo de Kant do que de Berkeley. Porque, veja, por que Lenin teve que falar de teoria do conhecimento? Lenin está falando de epistemologia, para depois atacar Bogdanov. E são duas opções. Ou Lenin está de má fé, e ele está inventando que está conversando de filosofia, só para, através de pedantismo, vencer um adversário. Ou dois, ele realmente acredita que faz diferença os princípios filosóficos que você tem para posições políticas. Ou, como eu digo na internet, teoria merda sempre acaba em política merda. Você só tem essas duas opções. Ou Lenin é um pedante mentiroso, e ele está falando de teoria do conhecimento na vontade de enganar o público e dizer, olha como eu sei Kant, olha como eu sei Berkeley, olha como não sei o que, e por isso vote em mim e não nele. Ou portanto, junte com o meu grupo e não com aquele. Colhe comigo e não com aquele. Ou ele é um pedante, safado, mentiroso, tá usando de pedantismo para confundir a pessoa e ganhar o público na base de olha como eu leio livros. Essa é uma opção. A segunda opção que você tem é achar, eu acho que talvez, vou dar essa possibilidade, talvez, Lenin tenha escrito esse livro desse termo, porque ele acha realmente que quando você tem uma teoria epistêmica específica, isso implica numa política ruim específica. O nome dessa política ruim específica se chama idealismo.